Então vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Eu disse aos irmãos que nós íamos falar um pouco mais sobre a questão do momento. Na verdade, eu tenho o propósito de trazer alerta à igreja, um aviso à igreja, né? Abrir os olhos do povo de Deus. Porque nós estamos vivendo um momento de decisão e o pastor não pode conhecer verdades e se omitir em anunciar o seu povo. Eu acredito muito na responsabilidade pastoral de mostrar os fatos como ele é, a verdade, alertar o seu povo. Então, por isso, da mensagem de domingo passado e da mensagem de hoje. Eu vou tentar ser objetivo, tá bom? Abra sua Bíblia aí. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Quem achou, diga amém. Está escrito assim, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E você diz amém? Muito bem. Principalmente no versículo 2. Renovados ou transformados pela renovação da mente, do entendimento. Não nos deixando conformar, amoldar, tomar a forma. É isso que quer dizer a palavra grega traduzida por conformados. É tomar a forma, o molde. Nós não podemos ter a mesma forma, o mesmo molde, ou nos acomodar à forma do mundo. Certo? Mundo, humanidade, a cosmovisão mundana, a forma com que o mundo pensa, os valores mundanos, as crenças mundanas. Nós, o povo de Deus, nós temos os nossos valores, as nossas crenças, a nossa moral, a nossa ética, o nosso padrão. E esse padrão, ele diverge do mundo. Por quê? Porque ele vem do alto, ele vem dos céus, ele vem de Deus. É o padrão ético, moral, que existe na eternidade e permanecerá na eternidade, no estado eterno, quando novos céus, nova terra serão estabelecidos, uma nova sociedade será estabelecida, a sociedade à maneira de Deus, conforme o padrão divino. É por isso que está escrito em Apocalipse que na cidade santa, nesse novo estado de coisas, não entrará pecado, não entrará corrupção, nada desta natureza ou ordem, porque a ordem agora é a ordem das coisas divinas,
para essa nova sociedade criada a partir de Cristo Jesus, o modelo perfeito. Então nós somos chamados a, de fato, sermos diferentes. Essa é a verdade. E eu começo com esse texto porque nas estratégias do nosso inimigo, o inimigo de Deus, portanto, o inimigo do povo de Deus, está, e uma delas é desviar o povo de Deus do padrão divino, corrompendo o povo, misturando o padrão do povo de Deus com o padrão mundano, infiltrando no povo de Deus o padrão mundano, a cultura secular, a cultura mundana. Satanás, ele usa de estratégias para tentar destruir o povo de Deus. Uma delas é a perseguição, violência, tortura, assassinato, que por meio então dessa pressão, ele tenta desmotivar os novos, os fracos. Quem é que quer sofrer? Ninguém. Não faz parte da natureza humana o desejar sofrer. Outra estratégia do inimigo é tentar fazer com que a cultura do céu, que está sendo implantada e desenvolvida na igreja, seja corrompida e haja uma mistura. Desta forma, ele consegue desviar o povo de Deus, o povo achando que é povo. São uma das estratégias do inimigo. Duas delas. Eu vejo essa estratégia lá nos jovens amigos de Daniel, quando Nabucodonosor propõe para eles, Ananias, Azarias e Misael, propõe para eles que eles comam dos manjares que eram servidos, na corte real. Bebidas, comidas. Eles se recusam por quê? Porque os manjares ali servidos faziam parte da cultura babilônica, que envolvia determinados alimentos que eram proibidos na dieta do povo judeu. Comer daqueles manjares, de alguns determinados alimentos que ali eram ofertados, era corromper-se. Era misturar as culturas. Nesse caso, alimentar, que estava estritamente ligada à questão espiritual. Por isso eles se recusam. Há uma tentativa também de Nabucodonosor de corromper a cultura daqueles jovens. Como? Mudando o nome deles. Todos os quatro tinham nomes que exaltavam o Deus de Israel, o Deus deles. Por exemplo, Daniel Deus é nossa justiça. Ele recebe o nome de Belsazar, servo do Deus eu esqueci o nome do Deus, mas era um Deus babilônico. Então, cada nome que Nabucodonosor dá a Daniel e aos seus companheiros é um nome que retira a identificação deles com o Deus deles, o Deus de Israel, e os identifica com um Deus babilônico. Por exemplo, Abnego, servo do Deus Nego. Eles são chamados assim pelos babilônicos, mas eles não deixam internalizar, porque o nome fala muito de quem a pessoa é. O nome, ela é como um esteio
basilar para a construção da personalidade na cultura oriental. Mudar o nome era uma tentativa de mudar a pessoa, a personalidade, portanto, o que ela pensa, o que ela acredita, quem ela é. Mas eles não deixaram se influenciar. Respondendo, portanto, o chamado de Deus para serem separados, santos, não importasse em que cultura estivessem. E assim eles foram. Estamos no nosso tempo. E no nosso tempo há uma tentativa de mudar a cultura do povo de Deus. E essa é uma estratégia que Satanás usa em todos os tempos. Hoje não é diferente. E uma coisa que a igreja precisa entender é que, assim como Deus nos usa como agentes para representá-lo na terra, Satanás usa também pessoas para representá-lo. Deus é um ser espiritual, mas através de nós, ele se revela à sociedade, ele mostra qual é a sua vontade à humanidade. Portanto, ele se expressa através de nós. Não é à toa que a igreja é conhecida como corpo de Cristo. Cristo, cabeça, a igreja, o corpo. Muito bem. Para executar os seus planos entre os homens, Deus usa os homens, usa a igreja. Quem está entendendo, diga amém. Para executar os seus planos entre os homens, Satanás usa seres humanos. Assim como a igreja é um organismo e também uma organização pela qual Deus se manifesta, se faz presente, executa seus planos através da igreja, Satanás também usa governos, organizações para executar os seus planos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque Satanás também é um ser espiritual. Ele não se materializa para agir, ele age através de... Seus planos são executados através de pessoas. Organizações, governos. Então, não se deixe enganar. Alguns governos, algumas organizações, algumas instituições são usadas pelo diabo e seus demônios para implantar, para executar os seus planos diabólicos, sim. Ou você acha que quando o Império Romano perseguiu a igreja, nós temos um governo, um império, perseguindo a igreja, o corpo de Cristo, não era Satanás usando essa instituição, este governo, para atingir o povo de Deus? Satanás não pode tocar em Deus diretamente. Deus é intocável. Ele é o soberano altíssimo, inatingível. Satanás, então, para tocar Deus, ele toca naquele que Deus ama, naquela que Deus tem por preciosa,
a noiva do Cordeiro, a igreja, nós, os crentes, os salvos. Ou você desconhece o fato que quando a igreja católica perseguiu com a Santa não tinha nada, Santa Inquisição, os anabatistas e outros crentes, grupos de salvos, com tortura e morte, não era Satanás usando a instituição para perseguir o povo de Deus, afligir o povo de Deus, para que desta forma levasse alguns a se desviarem da fé. É lógico que era. E aí eu citei dois exemplos, um exemplo governamental e outro religioso. Mas na história recente, nós tivemos a falida, e eu sei porque ela faliu, justamente por ter perseguido o povo de Deus, a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Antiga União Soviética. Eles prenderam crentes. Eles torturaram crentes. Eles assassinaram crentes. Uma das torturas era ouvir diariamente, com a tentativa de uma lavagem cerebral, diariamente: Jesus não existe, o comunismo é bom. Jesus não existe, o comunismo é bom. Conta-se que um pai de família preso há alguns anos já pelo regime comunista, ele recebeu a visita do seu filho adolescente, Mihail, se não me falha a memória o nome do filho. E os soldados soviéticos, ao perceberem que o pai não entregava os outros crentes debaixo das mais terríveis torturas, não entregava de jeito nenhum, então agora eles iam tentar de outra forma. Como? Espancando o filho do irmão. E na frente daquele pai, eles espancaram o filho. E aquele pai disse: Senhor, me perdoe por essa vez, mas eu não aguento mais ver meu filho sendo espancado. Eu vou negar, eu vou dizer a eles o que eles querem ouvir. E quando ele estava terminando esta oração, o filho ensanguentado, debaixo de tanta dor, ele gritou: não, pai, não faça isso, não me dê a vergonha de ter um pai como covarde. Eu sei para onde eu vou. O pai então se recolheu no silêncio e teve a tristeza, a agonia de ver o seu filho sendo espancado até a morte. Era assim que eles tratavam os cristãos. Regime comunista. Mas isso estava por trás da chamada cortina de ferro, ninguém sabia, eram poucos que sabiam, o Ocidente não sabia dessas coisas, porque era tudo abafado, existiam igrejas que eram usadas somente como disfarce, igrejas de fachada, com quantidade de membro
contado e determinado pelo Estado. O pastor era um agente do Estado, colocado pelo Estado para controle. Deus usa homens e mulheres para propagar o Evangelho. Deus usa homens e mulheres para anunciar as boas novas, que liberta, que cura, que salva, que transforma vidas, famílias e nações. Satanás também usa homens e mulheres para desvirtuar, para distanciar, para matar, para destruir. Deus usa o seu povo, a igreja. Satanás usa governos, instituições, órgãos. Não se iluda. O comunismo não dialoga com o cristianismo em nenhuma hipótese. Porque parte do princípio que o comunismo vê o ser humano. Primeiro que o comunismo ele é ateu. É naturalista. Lembra de Charles Darwin? Um homem, um ser totalmente, um homem biológico, social, é verdade, mas não espiritual. Não existe uma vida após a morte. Assim são os naturalistas. Assim é o comunismo. O ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Então o que ele tem que viver e o que ele tem que fazer é aqui e agora. Porque não existe uma vida para além. Já aqueles divergem de nós, os cristãos. Nós cremos que aqui, irmãos, é só uma passagem. Nós somos aqui peregrinos, estamos de passagem. Nossa morada não é aqui, nossa pátria não é aqui, nossa morada, ela é eterna e é celestial, ela está nos céus, da onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, dessa forma eles acreditam que o homem natural não é um ser corrompido, e por isso é capaz não só de imaginar uma sociedade justa, como também de colocá-la em prática através do comunismo. O comunismo acredita que o homem natural não é corrompido, não há corrupção moral nele, essencial. Ele não nasce com essa corrupção. Por isso, esse homem pode se reunir em sociedade e formar uma sociedade justa. A partir ou através do comunismo. É assim que o comunismo pensa. Nós pensamos assim? Não. O homem é bom? Não é. Ele foi criado bom. Ou ele foi criado com todo o potencial para ser aperfeiçoado no seu relacionamento com Deus e se tornar um homem cada vez melhor, conforme ele crescia com Deus ou crescia em relacionamento com Deus, tendo Deus como padrão. Mas o pecado entrou, e quando o pecado entrou, maculou a essência do homem. E ele se tornou essencialmente mal, influenciado pelo pecado, inclinado ao mal, inclinado ao pecado. O pecado exerce influência direta na natureza humana. Nasce
em pecado. Como disse o salmista Davi no Salmo 51. Nós não cremos como creem os marxistas, os comunistas, os socialistas. Tudo sinônimo, irmão. Quando você ouvir progressista, marxista, socialista, comunista, pode colocar tudo no mesmo bojo, que tem o mesmo pensamento, é a mesma ideologia. Para Karl Marx, o principal pensador do comunismo, ele diz que o socialismo é só uma das etapas para se chegar ao comunismo. Portanto, quando se ouvir falar em socialismo, Partido Socialista, já sabe que é comunismo aí. Amém? Quem está entendendo, diga amém, crente. Nós cremos como diz as Escrituras. Disse o salmista Davi: eu fui concebido em pecado, e em pecado me deu a luz minha mãe. Eu fui gerado em pecado, e em pecado eu já nasci. O homem natural, ele não é bom, ele é pecador. Ele é inclinado para o mal. Portanto, porquanto nunca existiu e nunca existirá uma sociedade justa, perfeita, a partir deste homem caído, deste homem pecaminoso. Não existirá. Pode ver na história, e você pode ainda hoje ver os países desenvolvidos, existe injustiça, não existe sociedade perfeita, porque o homem natural, ele é inclinado ao pecado. Agora, existirá sim uma sociedade perfeita. É a sociedade dos remidos, dos salvos, dos resgatados, dos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que tiveram a sua natureza corrompida, transformada pela natureza de Cristo nele, no estado eterno. Uma sociedade aperfeiçoada pelo Cristo de Deus. Haverá. Então, nós cremos que não aqui, mas na eternidade, existirá sim essa sociedade justa, perfeita. É lógico que enquanto estamos aqui, nós estamos anunciando o padrão de Deus, tanto para apresentar e convidar quem quer participar, como também influenciar de alguma forma a sociedade humana, para que ela tenha um pouquinho do padrão do céu, e ela possa ser o mais parecida possível, mas não será plenamente, porque plenamente só dos remidos, irmão. Tem que ter nova natureza. Você está entendendo, amém? Tem que ter nova natureza. A natureza natural humana é caída, não tem como. Então, a partir daqui já existe uma grande diferença, uma diferença abismal entre a nossa fé e a ideologia comunista. Essas diferenças se ampliam quando nós partimos para o âmbito da religião. Você conhece a famosa frase de Karl Marx, que diz que a sociedade é o ópio, a religião é o ópio da sociedade? Ele disse:
A religião é o suspiro da criatura oprimida. Lembra que Karl Marx ele falava das lutas de classes? Né? A burguesia opressora e o proletariado, os trabalhadores oprimidos. É daí que vem aquela ideia que todo rico é opressor e todo pobre é oprimido. Que todo empresário é opressor, que todo trabalhador é oprimido. É daí que vem essa ideia, e essa ideia que incauta na pessoa comum a ideia de que ela não... então eu não vou ser rico, eu não vou ser um empresário, eu não vou ser um empreendedor, porque todo empreendedor, todo empresário, todo rico é opressor. E todo trabalhador é coitado, oprimido. Que é por isso que tem que tomar o dinheiro dos ricos, os bens dos ricos e repartir com os pobres. Aí ele diz, a religião é o suspiro da criatura oprimida, até que a palavra oprimida. Você ouvir palavra oprimido, irmão, já sabe que tem um marxismo, socialismo, comunismo, está ali. O coração de um mundo sem coração e a alma de uma época desalmada. A religião é o ópio do povo. Ópio é uma droga. Ópio é um entorpecente, altamente viciante, que causa danos cerebrais. Ele estava dizendo que a religião fazia isso com o ser humano, causava danos cerebrais, deixava o ser humano entorpecido intelectualmente. É isso que ele pensa do cristianismo, ou pensava que nessa hora, segundo a palavra de Deus, mas vai que ele tenha se convertido, né? Então, se ele não tivesse convertido, ele deve estar queimando agora, esperando o dia do juízo, mas já em tormento. Se não me falha a memória, ele foi filho de pastor, desviado dos bons, né? Como? Hengel também era filho de pastor, que era o parceirão dele. O Karl Marx não era muito de trabalhar, o Hengel, que foi seu parceirão, que fizeram um livro juntos. Eles são os pensadores basilares do comunismo. Hengel era capitalista, rico, e financiou alguém que pregava contra o capitalismo. É incrível, mas vamos lá. Então você está entendendo como ele pensava, o que ele pensava acerca da religião, portanto, do cristianismo? É por isso que quando surge a oportunidade de se estabelecer em uma nação o comunismo, essa nação opta por ser uma nação ateia, a ex-União Soviética. E aí eles começam a perseguição a toda religião. E qual é a maior religião do mundo? É o cristianismo. Por isso, daquele testemunho que eu dei. Fato. Por isso, todo comunista, socialista, de fato, eles são ateus. Não, pastor, mas eu conheço um que se diz ser socialista, ser de esquerda, mas ele é católico ou ele é evangélico. De duas, uma, ou ele é ignorante no sentido que ele não conhece, de fato, a ideologia comunista,
ou ele é um dissimulado, ele está disfarçando. É um infiltrado. Vocês viram recentemente? Eu sei que tem povo que não gosta desse assunto, mas, irmão, a Bíblia diz que instrui o sábio e ele será mais sábio ainda. O tolo é que repugna o conhecimento. E eu acredito que aqui o meu povo não é tolo, é sábio. Amém? Então, vocês viram recentemente um vídeo de uma jovem adulta, que estava numa live falando da estratégia de se infiltrar na igreja a partir das escolinhas para crianças. Vocês assistiram isso? Você viu o que é que ela disse? Eu fui evangélica há 30 anos. De duas umas, ou ela entrou no evangelho, mas o evangelho nunca entrou nela, ou seja, ela nunca foi convertida, ou o que aconteceu com ela foi a apostasia. Ela apostatou da fé. O que é apostasia? É alguém que creu, chegou a crer, chegou a experimentar das coisas espirituais, mas num dado momento ela desistiu dessa fé ao ponto de se voltar contra essa fé e desacreditar totalmente do que um dia já acreditou. E aí, para essas pessoas, de fato, não tem restauração. Cauterizou a mente, queimou a mente. Certo? Pode ser que tenha acontecido isso com ela. Mas, viu o que ela disse? Nós precisamos nos infiltrar, nós precisamos, a partir das crianças, doutrinar as crianças, mostrar na Bíblia, mas mostrar de uma forma distorcida. Para quando as crianças levarem isso para os seus lares, para os seus pais, ela dizer, não, mas a professorinha que disse, ela mostrou aqui, ó. Aí o pai incauto, que não conhece muito a mãe, está na Bíblia. O diabo também citou a Bíblia para tentar Jesus. Portanto, não é só porque está na Bíblia que é a verdade, porque pode estar distorcida. Por exemplo, quando eles dizem que o comunismo tem tudo a ver com o cristianismo, porque na igreja primitiva os irmãos compartilhavam tudo, tinham tudo em comum. Está vendo? É comunismo aí. Os irmãos que tinham mais compartilhavam com os que tinham menos. E se eu disser que aqueles irmãos que pegaram suas propriedades, fontes de sua renda, as propriedades eram fonte de renda, porque na propriedade eles plantavam, colhiam para si e vendiam o excedente. Normal. Quem fez isso, vendeu a propriedade, a fonte do seu trabalho, e repartiu com a comunidade e depois passou fome com essa comunidade? É só ler o livro de Atos. Leia Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 8, 9. Paulo está fazendo uma colheita para levar para os irmãos de Jerusalém, que houve grande período de fome, seca, e os irmãos estavam passando fome. Principalmente os irmãos que venderam a sua fonte de trabalho e não tiveram mais aonde trabalhar. O que a Bíblia ensina é compartilhe não o seu tudo, mas compartilhe algo que você tem para dar. Você tenha sempre, para que sempre possa compartilhar. Não é compartilhar o tudo. A lei dos rabiscos da terra é colhe, mas deixa os rabiscos para os pobres. Não dê tudo aos pobres. E não colha
e vá dar ao pobre. Não, deixe lá para ele ter o trabalho de ir lá fazer a colheita. E Paulo já dizia: quem não quer trabalhar, que não coma. Não, a Bíblia não é comunista. A Bíblia não ensina que o Estado, o governo, tem que tirar de nós a revelia da nossa vontade para distribuir com os pobres. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que eu, não o Estado, voluntariamente, graciosamente, generosamente, eu presto socorro e ajuda. Eu não sustento, eu presto uma ajuda. Isso não é forçado pelo Estado, é quando eu quero, tocado pela generosidade. Quem está entendendo, diga amém. Comunismo não é o mesmo cristianismo, nem aqui, nem muito menos na China. Deixa eu correr para cá. O comunismo, que tem por seu principal pensador primordial Karl Marx, ele já no século XIX entendeu que era importantíssimo combater, destruir o modelo de família segundo o cristianismo. Ele entendeu isso. Ele entendeu que se não destruísse a família, os valores marxistas, comunistas, não teria como ser implantado em sociedade nenhuma. Ele entendeu que antes ou paralelo à luta política nas instâncias sociais, deveria existir uma luta na célula máter da sociedade, célula matriz da sociedade, que é a família. E por quê? Porque a família, deixa eu ler aqui o que é a família. Melhor, o pensamento. Os marxistas levou o antagonismo político e sociais da vida pública para o campo da vida privada, trazendo a agonia para o seio da família. Porque a família é a instituição responsável pelo processo de socialização primordial pela qual os indivíduos, na sua infância, internalizam os valores sociais nucleares necessários para o convívio. O que esse texto está querendo dizer? É na família, no seio familiar, que o indivíduo, estamos falando de crianças, aprende os valores que estão na sociedade. Eles internalizam esses valores. E eles aprendem como viver em sociedade. É na família que a personalidade do indivíduo é formada. É a partir da família, é lógico. Depois vai exercer influência os outros setores sociais, as outras instituições sociais. Mas primeiramente é na família. É na família que o seu filho começa a aprender o que é ser. E começa a desenvolver o ser, a sua personalidade, a partir do que ele aprende com você, na educação. O que é certo, o que é errado,
o que pode, o que não pode, como, quando. É na família, irmãos. Numa família bem estruturada. Eles descobriram isso. Eu estou de posse em minhas mãos de um texto, que é esse texto eu estou estudando, que é um texto de prevenção e auxílio à automutilação. Tem pessoas que cortam, ficam se cortando. Pois é, o Ministério da Saúde está proporcionando um estudo para se trabalhar com pessoas que sofrem, e tem isso como sintomas. E olha o que eles dizem quanto à importância da família na rede de apoio. A família é importantíssima para auxiliar o indivíduo que sofre com isso. Olha o que eles falam da família. Sabe-se que a família é a primeira fonte de relacionamento do indivíduo, ocupando um lugar de destaque no desenvolvimento de sua personalidade e na construção de seus valores éticos e morais. Os pais influenciam no padrão de comportamento e no desenvolvimento biopsicossocial de seus filhos. Dessa forma, a coesão familiar em um ambiente harmonioso, com diálogo, torna-se um dos instrumentos mais importantes para que o filho construa uma autoestima positiva, estabeleça sua identidade, desenvolva resiliência e habilidades socioeconômicas. Você percebe através desse texto qual é o papel da família na construção do indivíduo. Karl Marx já tinha percebido isso no século XIX. E ele começa a ensinar aos seus seguidores que a família, no modelo judaico-cristão, precisava ser desconstruída. Como? Deixa eu ler agora aqui para vocês uma agenda para você ficar mais ligado na família e você ter mais cuidado com a esquerda. A esquerda não quer a sua família estruturada, de jeito nenhum. A sua família estruturada é uma ameaça para os planos dela. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metas. É lógico que tem outras metas. Essas metas foram tiradas de um livro chamado Comunismo Exposto, ou Comunismo Nu. Esse livro foi escrito por um agente do FBI que se infiltrou em grupos comunistas da década de 1950. Um agente da Polícia Federal Americana se infiltrou em grupos comunistas para descobrir como eles pensavam. Conheça o inimigo e você estará mais preparado para lutar e vencê-lo. E aí ele escreveu esse livro em 1950, presta atenção. E ele descobriu que eles tinham várias metas, uma agenda com várias metas a serem atingidas a longo prazo, médio e longo prazo, não era de imediato. Essa agenda, ela seria trabalhada para que fossem alcançadas as metas no decorrer dos anos, para que eles pudessem mudar a sociedade. E dessa forma, estabelecer o comunismo, ou o ideal, ou o idealismo comunista socialista.
Isso porque eles entenderam que não dava para implantar o comunismo pela força, como foi na União Soviética, como foi em Cuba, como foi na Coreia do Norte. Eles desistiram de chegar e tomar a nação com a força das armas, com a violência. Eles mudaram a estratégia. Não, não vai ser mais pela força das armas. Vai ser através de uma transformação cultural, a partir da cultura. Antônio Gramsci e a escola de Frankfurt. Então eles mudaram a estratégia. E nessa mudança de estratégia, nós vamos conseguir implantar o socialismo em sociedades. Ok? Então é pela cultura agora. Lembra do texto que eu li inicialmente? Não vos conformeis com esse. Não se deixe aculturar, irmão. Mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Combate aqui, ó. Querendo mudar os nossos valores. Olha o que que diz nessa agenda. Lembre-se da família, lembre-se da religião. Meta 17. Controlar as escolas. Usá-las como centro transmissor para o socialismo. Amolecendo o currículo de ensino e ganhando o controle das associações de professores. Se infiltrar nas escolas, mudar o currículo escolar, ou seja, o que é ensinado nas escolas, se infiltrar nos grêmios dos estudantes, nas associações de professores. Eu pergunto, você acha que isso está acontecendo no Brasil? Mudança de currículo escolar, o que se ensina? Por que você ouve tanto da boca, se bem que, pelo menos eu ouvi várias vezes da boca do presidente, nós queremos que os nossos filhos, os pais querem que os seus filhos na escola aprendam geografia, matemática, português. Eles sejam ensinados essas disciplinas, mas a educação são os pais que dão. Ele defende isso por quê? Porque ele conhece a agenda de como a esquerda trabalha. Qual é uma das estratégias delas? É na escola, e a partir da escola, mudar a forma dos filhos pensarem. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando o seu filhinho chegar na sua casa dizendo: papai e mamãe, eu fui eleito para fazer parte do grêmio escolar, serei parte da liderança, se assuste com isso e não deixe. Porque a escola, e principalmente no Brasil, é um dos meios mais utilizados pela esquerda para doutrinar os filhos. Tem pais que perdem os filhos na escola. Na escola. Outra meta. Vou chegar na família. Meta 20 e 21. Infiltrar na imprensa. Infiltrar a imprensa. Imprensa, sabe, os meios de comunicação, né? Os jornais. E ganhar controle nas posições principais, no rádio, na televisão e nas produtoras de cinema. Isso está acontecendo. 1950. 2022. Qual é o canal que mais persegue e tenta colocar na sua cabeça, porque na minha não, que o presidente é um ignorante, grosseiro, e que por causa disso ele não merece o seu voto? Rede Globo. Qual é a emissora de televisão que diz assim: a economia está melhorando, mas a perspectiva de desmelhorar? Quando vai falar de uma coisa boa, tenta desmerecer. Rede Globo, porque ela não está sendo conquistada, ela é um reduto esquerdista, uma ferramenta da esquerda. Plano em ação, não, plano em execução, plano concluído.
Meta 25, eu estou correndo. Quebrar os padrões culturais de moralidade através... Olha aí, presta atenção, hein? 1950, isso é muito forte. Quebrar os padrões culturais de moralidade através da promoção. Padrão moral que existe na sociedade. Quem colocou? Cristianismo. Por que você acha que eles querem quebrar o padrão moral? Porque combate o cristianismo. Promovendo o quê? Pornografia em livros, revistas, filmes e televisão. Se naquela época tivesse internet, ele ia colocar internet. Como é que eu destruo o padrão moral? Eles descobriram, promovendo a pornografia. Pornografia antes que ficava nas estantes mais reservadas das locadoras de vídeo, olha aí, é o novo. Nas bancas de revistas, que todo mundo tinha vergonha de ir lá comprar uma revista de moral, agora está na internet, portanto, dentro da casa do cidadão, que sem vigilância acessa. E por que a pornografia ela destrói o padrão moral estabelecido pelo cristianismo? Porque a pessoa que consome pornografia, ela se torna um dependente. Isso é provado cientificamente. A pornografia gera uma dependência equivalente e às vezes até maior do que a cocaína. Uma pessoa viciada em pornografia, ela tende a desvalorizar a relação pessoal, íntima, com o seu parceiro. Você está entendendo? Como eles conseguem a promiscuidade e a destruição dos valores morais. Por quê? Porque o cristianismo prega o quê? O cristianismo prega o quê? Varão, e aí serve para varoa, deleita-te com a mulher da tua juventude. Tenha prazer nos teus mananciais. Ele está falando da relação íntima do marido com a sua esposa. No cristianismo a sua relação sexual é uma bênção, aproveite, desfrute. Mas homem com a sua esposa, mulher com seu marido. E está fechado o negócio. Só que na pornografia, o cara ou a cara deseja outra mulher, outro homem, e despreza o seu manancial. Aí tem crente que não leva a sério o que se está implantando no Brasil, a tentativa da esquerda de voltar ao poder e simplesmente despreza a questão política. Meta 27, infiltrar as igrejas e substituir a religião revelada pela religião social, desacreditando a Bíblia. Olha aí, infiltrar as igrejas e substituir a religião revelada pela religião social, desacreditando a Bíblia. No próximo domingo eu falo mais disso, mas eu vou adiantar para deixar você curioso. Meta 40, e eu termino aqui. Desacreditar a família como instituição, encorajando a promiscuidade e facilitando o divórcio. A gente conversa aqui no próximo domingo. Quem é que promove essa agenda? Comunismo, que é o mesmo marxismo, que é o mesmo progressismo, que é o mesmo socialismo, que é o mesmo esquerdismo. Por isso que cristão de verdade, ele não vota em esquerda. Cristão de verdade, ele não vota em partido de esquerda. Ele não vota
em partidos, em candidatos desse partido que quer destruir a família segundo o modelo cristão. Quando você vê assim os candidatos, começando com esses números, são candidatos de esquerda. Se você votar neles, você vai estar ajudando o diabo a continuar com essa agenda e destruir o modelo cristão ou o modelo que ainda resta do cristianismo na sociedade brasileira. Você vai estar ajudando o diabo. Essa é a verdade. Por isso que o presidente da República não se filiou a nenhum desses partidos. Ele se filiou ao 22, Partido Liberal. E eu vou lhe ser bem sincero, ele se filiou porque não tem como se lançar candidato independente, tem que se filiar a um partido. Mas nem pelo PL ele queria ir, ele quer criar o partido totalmente de direita, que é o Aliança Brasil, e não liberaram ainda. Não liberaram porque não querem. Infelizmente, o Brasil... Foram 30 anos de esquerda no Brasil, irmãos. Então, existe um sistema muito bem implantado. E, assim, destruir, mudar esse sistema vai levar tempo. Tá certo? Poder judiciário, poder legislativo, executivo, todas as esferas, todas as instâncias, federal, estadual, municipal, escolas, OAB, irmão, está tudo dominado, essa é a verdade. Mas, desde 2018 existe uma reação, é por isso que eu digo que Deus está intervindo nesta nação. Nós estávamos sendo levados que nem cordeirinhos para o matadouro, mas Deus abriu os nossos olhos. E há uma reação, e há uma possibilidade de mudança. Começa com mensagens como essa, abrindo os olhos do povo, para que o povo não caia ou continue caindo em ciladas. Amém? Irmãos, eu tenho a plena certeza, e eu repito, voto não se determina. Eu não posso, e nem vou fazer isso, dizer quem você vai votar, ou dizer no sentido assim, vote nele, vote nela. Não posso e nem vou fazer. O que eu vou fazer é alertar você e dizer, está aqui, irmãos, ó, esses candidatos, eles são de direita, não são de esquerda. E aí você escolhe, amém? Você decide. Você decide, você escolhe o final. Mas você quer ver a sua família abençoada. Amém, irmãos?